crime. E o que isso trouxe, irmãos? Presta atenção, eu vou mostrar agora as questões que você precisa entender. Por quê? A Pfizer comprou, e eu vou mostrar para vocês, a maior empresa oncológica do mundo. Então, quer dizer, eles sabiam. Olha isso daqui. No seu diagnóstico, médicos agora fazem alerta sobre uma misteriosa epidemia de câncer. E ele avisou. O CEO da Pfizer disse que 33% da população terá turbocâncer, que nada mais é que a aceleração da doença em pessoas que tomam a picada. E os jovens e pessoas abaixo dos 45 anos estão sendo, com frequência, os mais afetados. Então, se não bastasse as mortes em excesso, miocardite e pessoas caindo mortas do nada, agora epidemia de câncer. E olha só quanta coincidência. A Pfizer investiu bilhões comprando uma empresa que produz tratamento contra o câncer. E Brett Weinstein, professor de biologia evolutiva, disse que mais de 17 milhões de pessoas já morreram por conta das picadas. E esse número não vai parar de crescer, porque a tecnologia está em mim, está em você, e eles ainda continuam oferecendo essa fezes para pessoas e crianças saudáveis. E dados globais prevêem que o número de casos de câncer de início precoce aumentará em cerca de 30% entre 2019 e 2030. Então, se isso já preocupava todo mundo, imagina agora o que pode vir pela frente. Então, eles ainda não sabem o que está causando. Então, veja bem, a Pfizer aplicou, certo, irmãos? Vamos raciocinar aqui, que isso não é teoria. A gente precisa raciocinar, essa é a questão. Olha aí, ó. Pfizer anuncia a compra da Seagen por 43 bilhões. O que é a Seagen? Empresas esperam acordo seja finalizado no final deste ano ou no início do ano que vem. Olha só, a Pfizer anunciou a compra da empresa de biotecnologia, a sua classe pioneira de medicamento contra câncer por 43 bilhões. Sobre os termos de acordo, a Pfizer pagará 229 milhões por ação, 229 dólares por ação em dinheiro. As empresas esperam que o acordo seja finalizado no final deste ano. Isso foi em 2023. 2023. O que você quer, Jairo? Então, veja bem, irmãos. A própria empresa que aplicou o imunizante, ela comprou a maior indústria de remédio para câncer. E eles vão querer imunizar pessoas contra, sendo que eles aceleraram. Por exemplo, alguém aqui, antes da pandemia, tinha ouvido falar de câncer turbo? Alguém já tinha ouvido falar? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de câncer turbo. Alguém aqui já tinha ouvido falar de câncer turbo antes da pandemia? Eu não tinha ouvido. Alguém já tinha ouvido falar? Então, como é que depois da pandemia surgiu o câncer turbo? Alguém pode me explicar? E a empresa que aplicou o imunizante agora compra a maior empresa de oncologia, de remédio para câncer. Então, veja, irmãos, não estava tudo programado? Ou é coisa da minha cabeça? E aí, agora, eu não sei se você está preparado para o vídeo que eu vou te mostrar. Irmãos, olha esse vídeo aqui. A gente está falando de medicina. Olha esse vídeo aqui. Presta atenção, irmãos. Esse médico está dizendo que nós temos no nosso corpo um gene chamado P53 que ele combate o câncer. Presta atenção. Olha o que ele está falando. A gene called P50.
que realmente impede que o câncer ocorra. Quer dizer, a gente tem uma genética preparada para combater o câncer. That actually prevents cancer from occurring. Elefantes têm 8p53. Ele fala que o que combate o câncer é esse hormônio P53. 8p53s. That's why elephants É por isso que elefantes não têm don't câncer. get cancer. Presta atenção. Not know that. Aí a repórter diz, eu não sabia disso. So you Então você poderia ser um elefante e você... could be an elephant and you'd be fine. Guess what Adivinhe o que a Covid faz? Ela derruba o P53. COVID does? It knocks down P53. Really? Yes. Oh no. We're about to publish that. Estamos prestes a Dr. publicar, Carlos Cadone and I have done the work. dizendo que ele e outro doutor fizeram It knocks down que a Covid derruba o P53. P53. Se você tiver alguma latência, And if you have any latency, and so therefore it's what portanto, o que eu considero não diferente do I HIV. consider no different from HPV, which causes Que causar câncer com período cancer with the latent period. Once you have HPV, depois de ter 5, 10 years. Now we are Agora estamos vendo seeing for the first time in America head and neck cancer câncer de cabeça e pescoço por from HIV, HPV exceeding that of cervical excedendo o do câncer cervical. cancer. Oh. So I've just Eu treated, acabei de tratar I 6. just treated about 4 or 5, now 6 Agora 6 pacientes com câncer de cabeça e no pescoço. patients with head and neck cancer in our clinic. And we're about to start now a trial. Para agora um ensaio randomizado de câncer de cabeça e de pescoço. Vocês entenderam o que esse cara está falando, irmãos? O que é que derruba a questão ali da molécula que combate o câncer? A Covid. O que é que tem no imunizante, irmãos? O vírus tem que estar no imunizante, sim ou não? Então, quando a pessoa ela toma um imunizante, toda a resistência contra o câncer que foi colocada por Deus cai. Vocês entenderam isso, sim ou não? E é por isso que a Pfizer já após aplicar o imunizante, ela se preparou com o remédio para o câncer. Vocês conseguiram entender isso daqui, irmãos? Sim ou não? Agora, veja bem, é por isso que durante a pandemia, o Fauci, o que eu vou mostrar aqui é pesado, tá? Olha isso daqui, irmãos. Um laboratório que pegava... Presta atenção, ele foi interrogado, o doutor Anthony Fauci foi interrogado sobre isso daqui. Ele foi interrogado sobre isso daqui. Presta atenção, ó. A maior parte dos 27 milhões em financiamento do NIH para estudo de tecido fetal vem do Instituto de Fauci. Então, para você entender aqui, irmãos, 79% do financiamento eu vou explicar isso aqui para vocês. Eles pegavam pele de menores, eu não posso falar muitas coisas aqui. As mães vão lá e tiram as crianças. Eles pegam as crianças que são tiradas,
pegam a pele e colocam em camundongos, e camundongos humanizados. E eles fizeram isso. Eles fizeram isso para ver a questão da imunização. Olha só, o irmão Flávio está dizendo que a mãe dele foi diagnosticada com câncer de pulmão e ela nunca fumou. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, é um absurdo que foi liberado no Senado americano e a mídia brasileira não está falando nada e não vai falar nada. Não vai falar nada. A mídia americana não vai falar nada. Agora, você tem noção de eles pegar tecidos fetais e aplicarem em camundongos, os camundongos humanizados para fazer testes na pele? Irmãos, isso é satânico. Não é satânico? Não é satânico, irmãos? Presta atenção se isso não é satânico. E nos Estados Unidos, por lei, é autorizado. Daqui 10 minutos vai cair a live do Instagram, vem para o YouTube. Olha aí, é isso que a irmã está falando ali. A placenta nos Estados Unidos já é vendida por 40 mil dólares. Por lei, é autorizado. Só que, irmãos, isso é satânico. Você pegar pele de fetos para fazer experimento científico. Para fazer experimento científico. Irmãos, isso são portas espirituais, vocês não têm noção. Agora, o que nós precisamos entender é que os casos de câncer vai explodir, meu irmão. Daqui até, olha a data que eu vou dar, 2030. 2030. Olha outro vídeo aqui. Eu quero que vocês peguem outro vídeo. Esse assunto aqui, mas para quem tomou e chamou quem não tomou de conspiracionista, negacionista, você devia pedir perdão. Porque a gente está mostrando, foi o Senado americano com pilhas de documentos. Pilhas de documentos. Olha o que esse camarada está falando sobre a princesa Kate, né, que falou que foi depois que tomou, que ficou doente. Essas informações. Você sabia que a cada 80 segundos uma pessoa é diagnosticada com um tipo de câncer? 80 segundos, está no The Guardian. No Reino Unido? Que mais de 400 mil pessoas estão sendo diagnosticadas por ano? E que o câncer atingiu mais um recorde, o mais alto da história? E para ficar pior, de acordo com esse relatório que você está vendo na tela, 500 mil de pessoas serão diagnosticadas por ano até 2040. Nós temos 14 anos até lá, serão 7 milhões de pessoas. E olha só que coincidência, o governo britânico anunciou uma parceria com quem? Com a Pfizer, para fabricar vacinas para tratar desses casos. Só que, exatamente 3 anos atrás, o CEO da Pfizer alertou que o câncer ia bater recordes. E por isso valeria a pena investir 43 bilhões em empresa que fabrica produtos de combate ao câncer. E de acordo com especialistas, efeito da pandemia pode estar causando tudo isso. Agora, ao que eles se referem quando eles falam que efeito da pandemia pode estar causando tudo isso? Você tem ideia? Gostaria que você deixasse aí nos comentários.
Efeito da pandemia tem causado... Não é o efeito da pandemia. Irmãos, para você entender tudo que eu falei até agora, eles aplicaram algo que tirou o reagente normal do corpo humano que combatia câncer. Então, a proteção do câncer foi arrancada. Vocês estão entendendo? E quem tomou, é por isso, o câncer turbo, meu irmão, ele mata uma pessoa de 3 a 6 meses. Do nada a pessoa vai para o hospital. Do nada a pessoa vai para o hospital, em poucos dias ela está sendo sepultada. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É o que tá. Eu tenho uma jovem que cantou comigo na Mocidade, em Curitiba. Do nada deu um câncer, está dando muito no intestino. As pessoas estão tirando o intestino inteiro. Ela foi lá, fez a cirurgia, tirou o intestino e veio a óbito. Passou mal, foi para o hospital e veio a óbito. E sabe o que isso se chama, meus irmãos? Redução populacional. E vocês viram que o médico falou. Vocês viram que o médico falou sobre casos de câncer de cabeça e pescoço que não tinha. Não tinha. E o Dr. Fauci, se você pegar... Irmãos, é só você dar um Google aí, coloque as frases do diário do Dr. Fauci, você vai ver o ego inflamado desse homem diabólico. Quem lembra na pandemia dos e-mails trocados que vazaram de Fauci e Bill Gates? Principalmente sobre distanciamento social. Sobre o distanciamento social e sobre o uso de máscara. Quem lembra dos e-mails de Fauci e Bill Gates? E todos os políticos americanos que se levantaram contra Biden, contra a indústria farmacêutica e contra a Fauci foram perseguidos. E tem algo pior, irmãos, que eu vou mostrar para vocês agora. Existe um médico que ia depor. O médico ia depor o professor Francis e ele foi assassinado. Ele ia depor expondo a questão do RNA. Olha aí, professor Francis encontrado morto apenas dias depois de concordar em testemunhar contra Bill Gates, o CEO da Pfizer, sobre os perigos das vacinas de mRNA contra a Covid. O professor Francis, que escreveu a lei que define armas biológicas e ajudou a redigir a lei de 1989 sobre armas biológicas antiterrorismo, morreu apenas dias depois de aceitar testemunhar contra Bill Gates e o CEO da Pfizer sobre os perigos das jussaras da Covid. Francis afirmou todos os envolvidos no desenvolvimento da Covid-19 como uma arma biológica ofensiva e todos os envolvidos na fabricação desses Frankenshots da Covid-19 violaram claramente o Código de Nuremberg sobre experimentação médica. Francis concordou em testemunhar sobre juramento em um tribunal holandês. Ele estava preparado para prestar depoimento, afirmando que a tecnologia mRNA foi paga, desenvolvida, financiada e concebida pelo Pentágono e seu Instituto de Pesquisa DARPA. Ele é a maior autoridade jurídica do mundo em legislação sobre armas biológicas.
Minnesota, Arizona e Tennessee agora oficialmente aprovaram uma legislação que classifica as vacinas de mRNA contra a Covid como armas biológicas de destruição em massa. E muitos outros estados estão prestes a seguir o mesmo caminho. Essas injeções oficialmente mataram mais americanos do que a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e o Vietnã combinados, e os números ainda crescem rapidamente a cada dia. mRNA, proteína Skype, metais pesados agora estão dentro de todos nós. Soluções naturais estão sendo censuradas. E aí vem aí tal. Irmãos, olha só, o cara que ia testemunhar contra Bill Gates e o CEO da Pfizer foi encontrado morto porque ele iria fazer uma denúncia. Uma denúncia contra as jussaras, que seria uma arma biológica em massa. Existe um filme... Alguém lembra do nome do filme? Pessoal do Instagram, vem para o YouTube, vai cair a live aí, eu vou reiniciar já. Alguém lembra do nome do filme? É Conexão Total, né? Que uma pessoa aperta um botão e todo mundo é desligado e cai. Alguém lembra? Alguém lembra desse filme? É Conexão Total? Que o camarada aperta um botão e todo mundo cai. Irmãos, isso não é teoria, tá? O que nós estamos falando agora, porque veja bem, eu estou falando sobre arquivos públicos, tá aí, você pode pesquisar. Na realidade, desde a pandemia eu podia pesquisar, mas ninguém... É Conexão Mortal, o nome do filme. Parecia que tem algo dentro das pessoas como uma antena e eles ligam um botão e todo mundo morre. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é para ser estudado. Não... o que o pastor falou. Não, meu irmão, vai estudar. Estude sobre o diário de Fauci, agora está aí. Sobre os e-mails do Fauci com Bill Gates, sobre esse laboratório de financiamento de genética humana com camundongos para estudar a pele, sobre o que esse cientista falou, que a nossa imunidade que combate o câncer, ela foi anulada na pandemia. Então, eu digo para vocês, não é uma questão de teoria, porque agora foi comprovado que os teóricos da conspiração estavam certos. E antes de eu falar do que eu vou falar agora da indústria farmacêutica, irmãos, que eu quero falar, eu estou achando muito estranho, né? Porque isso está na capa da The Economist também. Também está na dita capa da The Economist, mas eu vou mostrar para vocês exatamente no mês. Exatamente no mês está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Você tem ali, ó, que todo mundo falava de uma nova pandemia. Veja bem, exatamente no mês 8, que todo mundo achava uma nova pandemia, eles vão divulgar todos os arquivos. No mundo todo tá alerta sobre isso, porque todo mundo foi feito de cobaia. Então, quer dizer, isso faz parte de uma agenda. Vocês estão entendendo? Agora, com qual propósito? É isso que nós temos que analisar. Com qual propósito eles vão divulgar tudo isso exatamente agora, irmãos? E qual é o pensamento? Daí agora sim, eu vou para o lado da teoria. Agora, o que eu vou falar agora pode ser teoria. Presta atenção no que eu vou dizer.
Irmãos, eles estão fazendo com que o próprio sistema comece a guerrear entre eles. Quer dizer, os Estados Unidos começam a abrir todos os arquivos mostrando que o povo foi feito de cobaia, que a imunização foi uma arma biológica contra a humanidade, que tirou a proteção do câncer, câncer túbulo, vários casos de miocardite, trombose, tal, gerado pela imunização. E o problema é que existe o grupo da esquerda e o grupo da direita. O grupo, vamos dizer assim, entre aspas, do bem e o grupo do mal. E isso pode gerar uma nova pandemia, pode gerar um novo colapso, pode gerar um monte de coisa, porque eles podem aproveitar esse momento para gerar um caos, porque todas as pessoas próximas a tudo que estava envolvido na pandemia agora estão temendo ser presos. Estão temendo ser investigados. E agora, irmãos, agora imagine que eu sei que eu apliquei isso no meu organismo e eu sei que isso é uma arma biológica e eu sei que não posso fazer nada contra. Não é triste, irmão? Seja sincero, não é triste. A sensação de ter sido feito como um experimento. Na verdade, a gente falava isso, né? E eu vou dizer algo para você ficar mais... Irmãos, as indústrias farmacêuticas estão lá na bula. Na bula. Eles sempre divulgaram. Por quê? Eles se precaveram dos processos que iam ser gerados. E aí, quem obrigou? Foi o dono da empresa. Quem obrigou foi o presidente. Quem obrigou? Os presidentes foram os governadores. E eu vou dizer, meus irmãos, os presidentes que não quiseram obedecer foram mortos também. A gente tem o caso do presidente do Haiti e um outro da África, que foram assassinados. Por que eles foram assassinados? Porque não queriam colocar o povo em lockdown e não queriam obedecer ao sistema mundial. Vocês estão entendendo? E aí eu vou dizer, irmãos, eu tive no Equador e nos Estados Unidos, os laboratórios estão comprando sangue para banco de sangue de pessoas que não tomaram imunizante. Por que será? Por que será, irmãos, que os Estados Unidos têm laboratórios no Equador comprando